Esse ano de 2026 já começou bem diferente por aqui. Eu não sei se aí também, mas no final de 2025 eu decidi que tinham coisas que não dava mais para continuar fazendo e para levar para mais um ciclo. Então hoje eu vou contar aqui, nesse meu primeiro vídeo, quais são essas coisas que, se você estiver fazendo, por favor, pare imediatamente. Se você quiser ter um ano perfeito, do jeito que você sempre sonhou. A primeira coisa que eu vou começar falando aqui é que nem tudo que tá com você é seu. Sabe que às vezes a gente pega uma coisa emprestada, uma roupa, um calçado, uma coisa, e às vezes essa coisa fica, você esquece de devolver, ou por algum motivo essa coisa vai ficando com você. Às vezes a gente tem coisas que é exatamente assim. Desde a nossa infância, a gente vai se criando como um ser humano a partir muito das experiências das outras pessoas que estão com a gente, né? Os nossos pais, os nossos tutores, professores. Essas pessoas, elas vão influenciando muito em como a gente se vê, em como a gente enxerga o mundo. Só que tem um monte de coisas que não é necessariamente sua, né? E que às vezes a gente vai passar uma vida inteira para entender o que é e o que não é nosso, né? E eu tenho hoje 29 anos, vou fazer 30 anos, e eu sinto que eu passei todos esses anos carregando um monte de coisas que não eram minhas. E eu ficava, meu Deus, tipo, eu não sou assim. No fundo, na minha essência, isso parece meio estranho, sabe? Parece que tem coisas que são meio desconexas entre, por exemplo, os seus sonhos ou aquilo que você realmente sente que é lá no fundo. Só que na hora de se expressar no mundo, você se expressa de uma forma diferente. Sabe? Não sei se eu tô conseguindo deixar muito claro, mas tem coisas que parece que é meio desconexo de você mesmo, sabe? E aí, ou então o seu sonho, por exemplo, o seu sonho é ser uma cantora, mas você morre de medo de subir num palco. De onde vem isso, sabe? Os nossos sonhos, eles dizem muito sobre a gente, muito mais do que os nossos medos, porque às vezes esses medos que a gente tem não é nosso. Eu fui perceber, né, mais no final do ano passado, que eu tinha um monte de medo que não era meu. Que aí quando eu fui, tipo, pera, isso daqui era minha mãe que tinha medo disso? Ah, mas isso aqui era meu pai que tinha medo disso? Falava, caramba, eu tô, tipo, carregando um monte de coisas que não são minhas, simplesmente. E a troco de quê, né? A troco de uma vida cheia de frustração, né? Porque a gente vai carregando um monte de frustração. Porque essas coisas que não são nossas, elas vão travando a nossa vida, justamente por não serem nossas, né? A gente já tem os nossos medos e os nossos traumas que a gente precisa ressignificar e lidar com isso. Imagina carregar mais um monte de coisa que não é nossa, né? Então, é muito difícil, é muito pesado e não deveria ser mais um ditador desse nosso novo ciclo, né? Não vai ser para mim, eu espero que não seja para você também. A próxima coisa é que tudo que a gente sonha precisa de um início, tipo, ou deseja, né? E eu sei que parece meio óbvio, falou isso. Ah, claro, tipo, tudo que a gente sonha precisa de um início. Faz sentido e é totalmente óbvio. Só que, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que imagina muito, que gasta horas visualizando como seria a minha vida se eu fizesse tal coisa. Sim, eu sempre fiz muito isso, sempre fui essa pessoa. Só que esses sonhos, essas idealizações, elas sempre estiveram num campo muito da... tipo assim, já tá realizado, já tá ali. Mas não tem um ponto do início, sabe? Isso é extremamente problemático porque você passa a sua vida inteira sonhando, idealizando e querendo coisas. E essas coisas, tipo, são muito legais, mas elas acabam ficando extremamente distantes da realidade. Não tô dizendo que a gente não pode sonhar, a gente deve sonhar. Só que a gente precisa ligar o ponto do sonho com o ponto da realidade. Por exemplo, o seu maior sonho é ter uma chácara. Não sei, digamos que esse é o seu maior sonho, ter uma chácara. Aí você fica idealizando, idealizando, idealizando. Só que você não junta dinheiro, só que você não, sabe, não se organiza, não começa a cortar certos gastos, ou começa a procurar lugares para... Você nunca vai ter a sua chácara, porque você não está ligando o ponto do seu sonho com o seu ponto da realidade. Essas coisas, elas precisam
estarem de alguma forma conectadas, até para a gente continuar sonhando, né? O nosso sonho, eles só vão se manter vivos e realmente e ser uma coisa satisfatória quando a gente começa a se movimentar dentro da realidade atual, sabe? E ter que entender que existe um caminho a ser percorrido. E até mesmo quando a gente realiza os nossos sonhos, as coisas mudam um pouquinho. E não deixa de existir novos sonhos ou das coisas começarem a mudar e você perceber que não era bem aquilo. Tudo isso acontece, sabe? Mas a gente precisa sair desse campo imaginativo para o campo da realidade, né? Se você fica muito lá, você esquece daqui. Então a gente precisa criar um ponto de conexão entre essas coisas, que é muito importante. E é isso que eu tô fazendo também, né? Que eu tô me esforçando muito, porque eu sempre fui muito imaginativa, né? É isso. E outra coisa que eu coloquei pra mim e que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer é parar de achar que sabe mais do que o universo ou Deus, né? Pode chamar como você se sentir mais confortável. Eu gosto de chamar de universo porque pra mim me passa a sensação de uma conexão assim, de que tudo tá em todo lugar, que sabe, tudo que eu vejo é essa força e tudo mais. Então eu gosto. E aí, às vezes a gente acha que sabe muito sobre a gente. Fala, ai, mas eu tenho um autoconhecimento assim, ó. Eu falava muito isso, tipo assim, nossa, o meu autoconhecimento é level hard. Eu sou a boazuda, sei tudo sobre mim. E sei tudo sobre os meus sonhos, sei tudo sobre o que eu quero, sei tudo. E esse lugar leva a gente para uma certa arrogância, porque isso dá a entender que a gente sabe de tudo sobre a gente. E isso não é real. Isso não é real, porque tem alguém que sabe mais do que a gente sobre a gente. Isso porque às vezes a gente quer alguma coisa ou tem algum desejo, alguma coisa, e quando realiza, vem para o campo onde você realiza aquilo, você fala assim, meu Deus, mas isso não é exatamente o que eu tinha imaginado, isso é muito diferente, eu odiei. Então você sonhou, você idealizou uma coisa porque você achava que tinha certeza que era aquilo, e de repente você viu que não. Ou então, o contrário, de você, sabe, não querer alguma coisa, mas quando essa coisa começa a se manifestar na sua vida, de repente foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Isso porque foi o universo, foi Deus que colocou na sua vida. Então essa coisa começa realmente a trazer os frutos, porque ele sabia que era melhor para você do que você. Então, às vezes, a gente fica batendo a cabeça numa direção, num caminho, e você vai batendo a cabeça naquele lugar, vai insistindo, e isso só vai ser extremamente desgastante, frustrante, enquanto você pode ir por um caminho mais fluido. Às vezes tem um caminho que está aberto, e a gente fala, ai, mas não sei, não quero ir por ali. Só que o universo sabe que aquele lugar é o melhor caminho. Então vai, então topa, sabe? Testa, vê onde isso vai dar. Às vezes vai ser um caminho que você... Não é aquelas coisas que você fica idealizando quando coloca a cabeça no travesseiro. Mas o universo vai te mostrar que era o melhor que poderia estar na sua vida, sabe? Então isso é muito importante. É muito importante a gente estar aberto, ter humildade e coragem para topar. A hora que esses caminhos forem abrindo, você vai se jogando, sabe? Sem medo do que pode vir a partir dali. Porque com certeza vai vir coisas boas. Coisas boas. Outra coisa que pra mim é um tapa na cara, é muito difícil. É fazer mais e esperar menos. Por quê? Porque às vezes a gente faz uma coisinha e a expectativa tá lá no alto. Seja a expectativa do que vão achar, do que vão esperar, do que vão dizer, ou do que vai acontecer a partir dali, ou de como você vai se sentir. Quando a gente faz uma coisinha e espera 1 milhão de coisas, tipo, pode ser muito frustrante porque você pode não ter nada daquilo que você esperou. E aí você coloca as suas expectativas das coisas que você faz sempre no externo e não no interno, né? As suas expectativas, elas podem estar mais focadas naquilo que você gostaria de sentir, não de sentir, mas do momento em si. Digamos, vamos colocar um exemplo para ficar um pouco mais fácil aqui.
também para minha linha de raciocínio. Você quer virar uma corredora. Aí você já se imagina e tipo assim, eu vou fazer 10 quilômetros e vou ganhar medalhas e vou... Todas as pessoas ao meu redor vão falar, uau, ela é maior. Só que aí você corre e descobre que é muito difícil e que as pessoas ao redor, tipo assim, ninguém vai falar nada sobre, tipo, parabéns, legal, sabe? Tipo, não vai dar muita bola. E aí você fica muito frustrado, sabe? Você fez um pouquinho e já queria, tipo, muito, sabe? Tipo, acho que uma perspectiva mais interessante é tipo, eu vou correr porque eu quero, porque vai ser bom pra mim. Tipo assim, ser um pouquinho menos, sabe? E mais focada em você do que no externo. E tipo, se você coloca muitos limitantes, por exemplo, eu deveria me sentir assim, 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 assado, também é um pouco perigoso, porque vai para um lugar de como você deveria se sentir. Quando você chega lá nesse lugar e você não se sente daquele jeito, isso também gera uma frustração, sabe? Então, é mais sobre, eu vou fazer isso daqui, tá, e vamos ver o que acontece. Um pouco mais leve. Então, faça mais, espere menos. Menos de você mesmo e menos dos outros também. E por último, e nada menos importante, muito pelo contrário, mais importante é parar de adiar os seus planos e os seus sonhos, os seus desejos, porque você não tem fé e confiança suficiente em Deus ou no universo. Cara, isso é pesado? Mas pensa comigo, quanto de pessoas que hoje em dia vivem com muita ansiedade, com muita depressão, com muita, sabe, tipo, não tá bem. E eu falo isso porque eu particularmente venho de uma vida inteira de crise de pânico, de ansiedade, de problemas nesse sentido. E parte disso, eu sei que tem muitas questões envolvidas, mas parte disso foi por passar uma vida inteira adiando as coisas que eu queria fazer, sabe? Porque eu não me sentia pronta, porque não era o momento ideal, porque eu queria fazer de um jeito que não estava suficiente bom, sabe? Não é, sabe? Um monte de coisas na minha cabeça fazendo com que eu adiasse. E assim, quando a gente se movimenta, fazendo esse movimento de ouvir quais são. Primeiro, você sabe quais são os seus sonhos? Tem certeza? Tipo, é isso mesmo? São seus ou são sonhos dos outros? Tipo, são coisas que vão satisfazer os outros. Então, tipo, tem esse lugar também. Porque às vezes tem um monte de coisas que não necessariamente é o seu sonho, o seu desejo. Então, tem muita coisa. Tá, beleza. Não, eu tenho certeza, é isso que eu quero. Meu sonho é construir uma família, ou eu fazer um projeto X, Y, Z, ou então comprar um imóvel gostoso. Enfim, tem 1 milhão de coisas que estão lá dentro e por algum motivo essas coisas elas mexem mais com você do que com outras pessoas. Porque às vezes tem pessoas que, por exemplo, têm um sonho de construir uma família. E para outras é tipo, tá, beleza. Tipo, não é uma grande coisa. Mas para aquela pessoa que pensa assim, isso aqui é muito importante para mim, é porque para ela é muito importante. Então tem coisas que para você é muito importante, muito significativo, muito especial, e são essas coisas que faz com que a gente olhe para a vida com realmente magia. Quando você pensa nessa coisa que você quer muito, você fala assim, meu Deus, eu preciso realizar isso só pelo fato de que eu sinto, sabe? Tipo, não tem muita explicação. É muito por esse caminho, assim, não tem muita explicação, simplesmente é. E aí isso tá muito ligado à nossa própria essência, né? Que quando você quer uma coisa que você não sabe explicar muito bem, é porque tá muito ligado a quem a gente realmente é, né? E tá muito longe de ser essas coisas que são dos outros, né? Então, quando a gente se movimenta também, vai começar a acontecer assim
de virar como se fosse dois caminhos, bifurcar, sabe? Tipo, um caminho que você pode ter certeza, pode ter segurança, e um caminho que você parece meio inseguro ali, as coisas não são meio... Só que ao mesmo tempo, esse caminho que você olha e você vê segurança, ele também está muito atrelado ao medo, ao controle, sabe? Enquanto o outro caminho já é mais assim, de você soltar, sabe? Soltar e confiar. É ter fé e confiança. Essas duas palavras, anota no seu caderninho, porque já está anotado nos meus. Fé e confiança. Fé e confiança. Confiança no sentido espiritual, tá? De você confiar nessa força que rege a vida. Que ela sabe tudo, ela sabe mais sobre você. Então, se você se movimenta confiando nessa vida, que vai regendo tudo, ela vai reger a sua vida também. Então, a realização dos seus sonhos. Tem uma frase que eu ouvi recentemente, já ouvi várias vezes, e provavelmente você também, é que às vezes a gente precisa colocar os pés para Deus ir colocando o chão. Então, tem coisa maior do que isso de significado de confiança? Não tem. Se você está colocando o pé sem saber se vai ter chão ou não, meu irmão, isso é um nível de fé, de confiança, assim, gigantesco, sabe? Então, internalize essa frase, porque essa frase significa que você é a pessoa que tem tudo para realizar as coisas mais gostosas e quentinhas que estão guardadas aí dentro por sei lá quanto tempo de vida que você deixou de fazer. E essas coisas não dá, gente, não dá. Sabe? Às vezes eu me pego pensando, gente, eu tenho essa vida que eu saiba e ela tá passando e eu tô aqui frustrada, eu tô aqui angustiada. Gente, sentir às vezes tristeza e tudo mais, independente do momento, sabe? Você pode ter uma vida realizada e ficar triste uma vez ou outra, mas uma frustração, quando você olha, sabe, no todo, não é uma coisa legal de se sentir, sabe? E não é uma coisa que a gente deve carregar para esse ou para os nossos próximos ciclos, né? É uma coisa que eu estou deixando para trás e que eu gostaria muito que várias outras pessoas se juntassem a mim e deixassem para trás também. Então, esse projeto, inclusive, é uma realização de um sonho que estava guardado nas gavetas mais profundas, que vez ou outra eu abria essa gavetinha, começava a tirar e depois voltava pra gente de novo. Tipo, começar um projeto e parar. Começar um projeto e parar. Porque, não, eu acho que assim, desse jeito não tá bom. Não sei o que. Sabe? Consistência. Então agora vou unir todas as forças do universo junto a mim pra conseguir ter essa constância por mim, sabe? Por mim. E faça essas coisas, mas faça por você, sabe? Observe essas coisas que eu falei, veja se alguma delas faz sentido pra você. Leve com você o que faz sentido, o que te moveu, e também me deixe saber aqui nos comentários. Eu vou estar finalizando agora, mas eu agradeço pela sua companhia. Espero que eu possa ter a sua companhia nos próximos capítulos. E é isso. Até os próximos.